Cordeiro e os seus. Amém. Apocalipse 6. Como desligar isso aqui? Obrigado. Apocalipse 6, do verso 1 ao 17. Nós vamos fazer a leitura do texto. E o título do nosso estudo hoje é O Cordeiro Abre os Selos. Nós vamos continuar nosso estudo em Apocalipse, visto que Apocalipse só faz sentido, como toda a Bíblia só faz sentido para aqueles que foram regenerados. Por isso, na semana passada nós falamos sobre o novo nascimento, pois Jesus Cristo disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Apocalipse 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, verso 3: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Verso 7: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 5º selo, verso 9: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, verso 12, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, arrependimento. Sempre que o Senhor pretende dar vida espiritual, o Senhor concede arrependimento, Pai. Eu oro para que o Senhor nos conceda um arrependimento transformador, como foi o arrependimento de Pedro, Senhor, do filho pródigo. Nos dá, Senhor, frutos dignos de arrependimento. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor
nos encha do primeiro amor, Senhor. Que nós possamos fazer todas as coisas por amor a Ti e por amor ao próximo, Senhor. Tira do nosso coração a hipocrisia, toda a impureza, Senhor, e nos faz verdadeiros adoradores, que Te adoram, Jesus, em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus, nos faz, Pai, sentir a Tua presença doce e amável. Nós precisamos, Senhor, da Tua paz, do Teu refrigério, do Teu bálsamo. Precisamos, Senhor, do Teu consolo. Por isso, Pai, conforta a nossa alma com Teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nos ajude a nos prepararmos para o fim dos tempos, em temor e tremor, Senhor. Nós já estamos à beira do fim. A grande apostasia já começou, Senhor. O mundo já está em colapso e o Senhor está às portas. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Nos socorre em nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor Jesus, a sermos santos como o Senhor é santo. Nos ajude a confiar em Ti e somente em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre o Cordeiro abrindo os selos, que fala sobre o destino da humanidade, a história da humanidade, que não está nas mãos do homem, mas está nas mãos de Deus. E é importante nós entendermos que a Bíblia, irmãos, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Quando ela foi escrita, quando João escreve essa carta, ele não subdivide entre capítulo 5 e capítulo 6. Então, o que nós vemos aqui no verso 1 é a continuação do final do capítulo 5, que termina com toda a criação adorando a Deus, todo o universo adorando aquele que está sentado no trono. E é isso que nós vemos no capítulo 5, quando se acha o único ser que é digno de abrir o livro da história da humanidade e desatar o selo daquilo que vai acontecer com os seres humanos antes do fim, de desatar o selo do fim do mundo. E nós vemos aqui no capítulo 6, no verso 1, vi. Mais uma vez nós vemos que João, ele está tendo aqui uma visão. Ele está em espírito. Ele está tendo uma revelação do Senhor. Vi quando o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus, que é digno de abrir o livro e desatar os selos, abriu um dos 7 selos. Então Jesus aqui começa a revelar a João o fim. Aqui Apocalipse entra no seu real propósito. Apocalipse significa revelação, e aqui começa a revelação do fim. Nós vemos que esse capítulo 6, ele está intrinsecamente ligado ao sermão escatológico do Senhor Jesus. Cada selo que vai ser descrito aqui, ele é visto em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. E nós vemos aqui o Senhor Jesus usando figuras, usando exemplos, como por exemplo o exemplo de cavalheiros. Esses cavalheiros falam de acontecimentos que são inevitáveis na história da humanidade, pois esses cavalheiros estão regidos por aquele que está sentado no trono. Portanto, o Senhor Jesus usa essa figura dos cavalheiros para mostrar que existem decretos de Deus que são irrevogáveis. Existem acontecimentos na história da humanidade que não podem ser alterados, pois estão nos planos de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então nós vemos que o livro da história da humanidade, quem tem o controle da história é Jesus.
Por isso que Jesus começa no início do Apocalipse dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Jesus se apresenta como aquele que é o início da história da humanidade e como aquele que é o fim da história da humanidade. E nós vemos como também Jesus é aquele que dá início à Bíblia, que é a revelação de Deus para o homem. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem ao povo de Deus. E a Bíblia é a revelação de Deus para o povo de Deus. E a Bíblia começa com Jesus no Alfa, lá em Gênesis, e a Bíblia termina com Jesus no Ômega, em Apocalipse. E como existe, o pastor Nizam falou há pouco tempo sobre isso, uma ligação perfeita entre Gênesis e Apocalipse. E nós vemos aqui, irmãos, o primeiro selo. Cada selo desse é Jesus desenrolando o futuro da humanidade, como num livro para o seu servo João, para que ele passasse para a igreja, para que as próximas gerações se preparassem para o fim dos tempos. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:1 que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E quando a Bíblia vai falar dos exemplos de fé no capítulo 11, ele vai terminar o capítulo 11 dizendo que aqueles que viveram pela fé, sem nós, não seriam aperfeiçoados, mostrando que há uma ligação entre o povo de Deus, desde Abel até o último crente que viverá na história da humanidade. Então, nós vemos aqui que Deus vai revelar o futuro do mundo a João, não porque Deus tem compromisso com o mundo, mas porque Deus tem compromisso com a igreja, e Ele quer que a igreja esteja preparada para o fim do mundo, para que ela possa exercer com excelência o seu propósito e cumprir cabalmente o seu ministério, anunciar gratuitamente o evangelho da glória e da graça de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Então João aqui tem o futuro da humanidade desvendado até ele. Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é descrito em forma de símbolos, porque também a igreja estava sendo perseguida, e para que esses pergaminhos chegassem aos ouvidos e ao coração dos cristãos, ele deveria ser escrito de uma forma que, se um soldado romano pegasse, ele não entendesse essa linguagem. Por isso que João vai usar símbolos e vai fazer uso muitas vezes do Antigo Testamento, que era a revelação de Deus que os cristãos da época possuíam. Então nós vemos que Apocalipse é um livro simbólico, ele tem muitos símbolos, mas esses símbolos, eles nos são revelados pela graça de Deus, pois o propósito do Apocalipse é Deus se ocultar dos sábios e dos instruídos e se revelar aos pequeninos, aqueles que Deus escolheu se revelar, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Vamos no verso 1 do capítulo 6. Eu queria que os irmãos prestassem atenção comigo em cada versículo que nós estamos lendo. Vi, então João está vendo, quando o Cordeiro, é o mesmo Cordeiro que João Batista viu sendo batizado no Rio Jordão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vi o Cordeiro, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo... Ele viu um ser celestial que assiste na presença de Deus, como Isaías também viu no capítulo 6, os serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, como se fosse voz de trovão. Porque Deus aqui, Ele resolve falar de uma forma mais forte, Ele resolve falar de uma forma mais
contundente, pois o propósito dele é chamar o homem ao arrependimento, mostrando ao homem que a longanimidade de Deus não é sinal de impunidade de Deus. Não se engane o homem, o que ele plantar, ele vai colher. E aquilo que o homem plantou lá no Éden, ele vem colhendo até hoje. E é o que Deus quer mostrar aqui, os juízos de Deus para a humanidade. No verso 2, o primeiro selo, há uma divergência entre estudiosos da Bíblia. Tem pessoas que dizem que esse primeiro selo está falando do anticristo, como que Jesus estivesse revelando o começo do fim através da pessoa do anticristo. Porém, irmãos, já dizia um pastor do passado, João Calvino, que a Bíblia é a melhor intérprete de si mesmo. O próprio livro do Apocalipse apresenta no capítulo 19 o Senhor Jesus vindo como um cavaleiro do cavalo branco, vencendo para vencer. Essa mesma linguagem que João vai falar aqui. Por isso, João não descreve o primeiro selo como o anticristo, como na própria Bíblia de Estudo minha aqui está dizendo. A Bíblia de Estudo de John MacArthur está dizendo que esse cavaleiro é o anticristo. Não é. O que nós vemos aqui na abertura do primeiro selo é que sempre antes de Deus exercer juízo sobre a humanidade, Deus exerce misericórdia, enviando servos, enviando profetas, por último enviando o seu próprio Filho, para que o homem tenha a oportunidade de se arrepender antes do juízo do trono de Deus descer. Então é isso que nós vemos. O primeiro selo, ele fala da vitória de Cristo e do seu Evangelho. Ele fala da proclamação do Evangelho pelo povo de Cristo e por Cristo, porque não tem como separar a igreja de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Então vamos ler o versículo 2. Vi o ser vivente, ele fala com voz de trovão, vem. E João então, ele olha o que está acontecendo no mundo espiritual, porque não se engane, tudo que acontece no mundo físico é consequência do que acontece no mundo espiritual. Quem lembra do livro de Jó? Como foi que a vida de Jó mudou do dia para a noite? Quando algo aconteceu no mundo espiritual. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás veio no meio deles. E Deus chama Satanás e pergunta: observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Então, depois do que acontece ali, acontece coisas no mundo físico que são oriundas do mundo espiritual. É o que vai acontecer aqui no Apocalipse. João está tendo uma visão espiritual que vai desenrolar no mundo físico, no curso da história da humanidade, e está desenrolando hoje na nossa geração. O período em que nós estamos vivendo não é um período qualquer, é um período apocalíptico. Portanto, nós devemos prestar atenção em cada palavra, em cada vírgula deste livro, pois esse livro ele é atual. Esse livro ele não fala somente de um futuro, mas ele está falando do nosso presente, para que possamos discernir os tempos e remir os tempos, porque os dias são maus. Verso 2: vi então, e eis um cavalo branco. A ideia de branco, principalmente Apocalipse, fala de santidade. O anticristo, ele não é descrito no Apocalipse como alguém branco que fala de santidade, mas ele é descrito no Apocalipse, por exemplo, como a besta que emerge do mar. Ele é visto como alguém que tem aparência de piedade, mas é alguém maligno. Então, o que Apocalipse está falando aqui: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Que arco é esse, irmãos? O Evangelho. Quem é o cavaleiro que está no cavalo branco? Jesus.
quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito, quando o Evangelho de Cristo é pregado de forma eficaz, ele é como um arco, ele é como uma flecha que quebra o nosso coração, que quebra a dureza no nosso coração. Quando Saulo de Tarso se encontrou com esse cavaleiro e a flecha do Evangelho alcançou o coração dele, ele se tornou uma nova criatura. Mas o Evangelho de Cristo tem poder para salvar, mas também tem poder para condenar. Essa mesma flecha que salva, ela também condena. É o que Isaías diz no capítulo 1, verso 19 do seu livro: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Porém, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. A mesma espada do Espírito que salva, ela condena. O mesmo Jesus que perdoa pecadores, ele condena pecadores. Então nós vemos aqui Jesus Cristo vindo no decorrer da humanidade com a sua igreja. Ele é o cavaleiro e ele tem um arco. E ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar, Pedro, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será desligado, será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Esse arco é a pregação do Evangelho, irmãos. Esse arco é a igreja. E o seu cavaleiro como arco, Cristo e a sua igreja. E foi-lhe dada uma coroa. Embora os cristãos pareçam derrotados, o cabeça deles já foi coroado. E já é não só vencedor, mas é mais do que vencedor. Por que Paulo fala em Romanos 8,37? Quem aqui já ouviu aquela expressão: fulano venceu na vida? O mundo diz que vencer na vida é você alcançar uma boa condição financeira, alcançar uma boa posição social. Mas vencer na vida não fala do que fazemos nessa vida, mas da nossa entrega ao único vencedor, que é Jesus. E Paulo diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Então nós vemos aqui: foi-lhe dada uma coroa. O mesmo Apocalipse diz: olhe, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus, irmãos, já foi coroado, para que Ele possa nos conceder uma coroa no céu. Mas é importante entendermos que o caminho da coroa, ele é precedido pelo caminho da cruz. O caminho da coroação é precedido pelo caminho da abnegação. Se sofrermos com Cristo, reinaremos com Ele. Como nós queremos ser honrados nessa terra, se o nosso rei foi crucificado nessa terra e nós somos súditos do seu rei? Hoje eu passei a manhã conversando com uma pessoa que disse para mim que foi vizinho de porta desse senhor que morreu essa semana, chamado de irmão Lázaro. E ele disse para mim que algumas vezes ele foi na Praça da Piedade dar comida para esse rapaz chamado Lázaro, porque ele estava descalço e ele era usuário de crack. E ele disse que teve uma vez que ele foi até a Avenida 7, porque Lázaro estava fugindo dele, porque ele não queria que levasse ele para casa, porque ele queria ficar na rua usando droga. Mas qual é o exemplo de conversão que esse rapaz trouxe? Esse Lázaro, que aparentemente teve uma mudança de vida, mas que usou o nome de Jesus para enriquecer nessa terra. Inclusive ele me disse que a primeira coisa que Lázaro fez quando fez sucesso foi esquecer dele e esquecer de todas as pessoas que ajudaram ele enquanto ele era pobre. E na última eleição, esse homem fez uma declaração de imposto de renda.
e o patrimônio dele, no nome dele, era 10 milhões de reais. Esse foi o caminho de Jesus. Ele tem uma música dizendo: ainda bem que eu vou morar no céu. Esse é o caminho de quem vai morar no céu. Você ter 10 milhões de reais, você usar o nome de Jesus para se eleger político por um partido cristão, usando o nome de irmão. Irmãos, eu preciso ser verdadeiro em dizer: ele não está usando uma coroa porque ele usou a coroa aqui na terra. Ele já foi coroado. Ele já ouviu: filho, você recebeu os teus bens em vida. Você foi deputado, você foi vereador. Você, quando ele fez um show na prefeitura, a Semineto, para escarnecer dos crentes, fez questão de publicar quanto ele pagou para cada artista gospel cantar. E pagou 25 mil reais por uma horinha de show. E ele não está usando uma coroa, irmãos. Ele já foi coroado aqui na terra. Onde você quer usar sua coroa? No céu ou na terra? Mas foi lhe dado uma coroa. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que lê isso aqui, está vendo? Nós somos vencedores. Nós não somos chamados a sofrer, mas para vencer. Como é que você vem dizer que a gente tem que sofrer? Jesus morreu e ressuscitou para que a gente não sofra mais. Ele já sofreu no nosso lugar. Tem pessoas que pregam isso com veemência. Foi lhe dado uma coroa a Jesus, e ele saiu vencendo e para vencer. Qual é o propósito do primeiro selo? Mostrar que Jesus e o seu povo é sempre vencedor. Por mais que aos olhos dos homens Jesus e o seu povo pareçam perdedor, como Lázaro, que era mendigo, que parecia que estava perdendo, mas ele estava ganhando, porque ele estava com Cristo e ele entrou no céu. Então, o primeiro selo fala da igreja, fala de Cristo anunciando o evangelho ao mundo antes que o juízo de Deus seja derramado no mundo, para que todos fiquem indesculpáveis. Quem já leu Mateus 24:14, sermão escatológico, no verso 14 diz: e este evangelho do reino será anunciado em todas as nações, e então virá o fim. É necessário que o evangelho seja pregado no mundo inteiro, para que então o juízo de Deus seja derramado no mundo inteiro. Quando Paulo prega em Atenas, no Areópago, ele diz: olhe, Deus está notificando todos vocês, todo mundo que está ouvindo a mensagem, ele está dando uma notificação judicial: arrependam-se, porque haverá um dia de prestação de contas. E a mensagem do evangelho é simples: arrependa-se e creia nas boas novas de salvação. Jesus morreu e ressuscitou para que você morra para os seus interesses e viva para os interesses dele. E ele saiu vencendo e para vencer. Após mostrar o triunfo de Cristo e da sua igreja, João agora vai ver o segundo selo, que fala de um dos sinais da volta de Jesus, que são as guerras. O cavaleiro vermelho fala de sangue, sangue fala de morte, fala de guerra. Antes do fim, o período do fim é um período marcado por guerras. E eu queria anotar, mas por causa do tempo, eu não anotei, mas se você quiser, rapidinho, bote no Google as guerras que já aconteceram na história da humanidade. Você vai ver que é guerra que não acaba mais. Você fala: rapaz, já teve tanta guerra assim? Foi? Já. Antes do mundo acabar, o mundo seria marcado por guerras e rumores de guerras. Guerras acontecendo e rumores de novas guerras a acontecer. Só guerras mundiais nós já tivemos 2. Verso 3. Eu quero ser rápido, irmãos, hoje. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, ou seja,
Preste atenção, João, e proclame isso aos seus irmãos. Preste atenção, João, e prepare a igreja para dias difíceis. Essa guerra aqui não fala só de guerras no cenário mundial, mas de guerras que acontecem contra o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi alvo de guerras. O povo de Deus sempre foi um povo sofredor. Um dos prazeres de imperadores romanos era martirizar cristãos. Um dos maiores prazeres de Hitler foi matar judeus por conta do povo de Deus. O povo de Deus é sempre sofredor. A gente está vendo aí, tantas pessoas morreram hoje de Covid. Tantas pessoas morreram hoje de Covid. Alguns anos atrás, uma fonte de estudo cristão diz que 400 cristãos são assassinados por dia pela sua fé. Você já viu passando isso no Jornal Nacional? Eu ainda não vi. Você já viu alguém se comovendo em relação a isso? Não. Porque o mundo está em oposição à igreja. O mundo faz guerra contra a igreja. E saiu outro cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, irmãos, fala de decretos irrevogáveis de Deus. Por isso que fala de um cavalo vermelho e o seu cavaleiro, algo que o homem não pode mudar. Deus disse, Jesus disse em Mateus 24, vão haver guerras e rumores de guerras. O homem tentou evitar isso, criou a ONU, a Organização das Nações Unidas. Conseguiu? Não. O homem não consegue parar as guerras, porque as guerras são decretos de Deus, em consequência da maldade do homem. Pastor, dá licença rápido. Então, depois a gente conversa. Depois do culto a gente conversa. Não sei. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavalheiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Um dos propósitos do fim é isso: conflitos, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O segundo selo que João vê é as pessoas se matando. Isso que é uma guerra. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor, para amar a Deus e para amar o seu semelhante, entra em um estado de espírito que o alvo de vida dele é tirar a vida do seu semelhante, que ele foi criado para amar, cuidar e respeitar. Isso é uma das marcas do fim: guerras. O mundo inteiro está em guerra. A guerra, irmãos, gera a fome. E esse é o terceiro selo: crise econômica mundial, desigualdade social. Em 2011, a Organização das Nações Unidas fez um estudo, e nesse ano 800 milhões de pessoas passavam fome no mundo. Quantos estádios de futebol não são preenchidos com esse número de pessoas? E já foram feitos estudos que, em consequência da Covid-19, esse número vai duplicar, triplicar. E não se engane, a Covid-19 está no cenário do Apocalipse e no propósito eterno de Deus. A Covid-19 não é do diabo. A Covid-19 é fruto da soberania exaustiva de Deus. É fruto da misericórdia de Deus, que está clamando ao mundo que se esqueceu de Deus: eu existo, Deus existe, Deus existe. Se convertam dos seus maus caminhos e creiam em Jesus Cristo. A minha grande tristeza é que, ao invés de unir o povo de Deus, o Covid-19 tem feito separação entre o povo de Deus. Não, eu não vou cuidar do meu irmão porque ele está barreado. Não posso cuidar do meu irmão, ele está barreado.
Vai que eu pego Covid. Sabe o que Jesus disse em Mateus 25? Eu tive preso e foste me visitar? É o que Lucas fez com Paulo, em Paulo, apóstolo de Cristo. Lucas era médico, Lucas era grego, Lucas, até o soldado, quando ele chega para entrar na prisão, fala: você aqui? Que loucura é essa? Você vai visitar um prisioneiro porque a vida de Lucas estava correndo perigo na prisão, por amor a Cristo e por amor a Paulo. Então, irmãos, nós vemos que nosso cristianismo está muito parecido mesmo, sendo bem sincero, com a igreja de Sardes. Nome de que vivo, nome de crente. Manda passagem de crente no Facebook, no WhatsApp, ouve música de crente, fala como crente, dá paz do Senhor como crente, carrega a Bíblia como crente, mas não vive como crente. Se cuidar do meu irmão mexer um pouquinho na minha conveniência, eu não cuido do meu irmão. Se cuidar do meu irmão mexer um pouquinho no meu bolso, eu não cuido do meu irmão. Esse é o retrato da igreja. Pessoas cujo Deus é o próprio ventre, que a glória está na sua infâmia. Do que a pessoa devia chorar, a pessoa se vangloria. Eu estava ouvindo, porque antes de falar eu procuro ver. Eu estava ouvindo os últimos pronunciamentos desse irmão Lázaro, cheio de si, se gloriando porque tinha ficado rico, se gloriando naquilo que ele devia chorar. Oh meu Deus, eu tenho dinheiro tanto, eu não estou ajudando os irmãos como deveria, eu não estou sendo generoso como deveria. Oh Deus, chegou esse recurso na minha mão, o que eu devo fazer? É como naquele filme A Lista de Schindler, quando o homem, após gastar toda a sua fortuna para salvar pessoas, ele descobre que ele tem uma joia ainda. Diz: meu Deus, eu podia salvar vidas com essa joia. Então ele descobre que ele ainda tem um carro. Meu Deus, eu podia vender esse carro e salvar mais vidas. Mas o que a gente vê são pessoas morrendo, deixando fortunas, e outras pessoas dizendo: essa pessoa chegou no céu. Como, irmão? Se Jesus disse: não ajuntem para vocês tesouros na terra, ajuntem para vocês tesouros no céu. Eu fiquei assustado com a quantidade de pastores presbiterianos que eu tenho no Facebook que botou que Lázaro está no céu. Meu Deus, que ortodoxia morta! Não é nisto que ele não percorreu o caminho apertado? Então rasga o sermão do monte: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. O caminho que ele percorreu foi o caminho apertado? Não. Então ele não está no céu, irmão. E se eu e você trilharmos esse caminho de egoísmo, de egocentrismo, de uma vida centrada no nosso eu e nos nossos interesses, a gente não vai também entrar no céu, não. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque isso tem tudo a ver com o terceiro selo. O terceiro selo fala de fome. E por que pessoas passam fome? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, você vale o quê? O que você tem, e não o que você é. Verso 5: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente: vem. Apocalipse 6:5: então vi, e eis um cavalo preto. O que significa esse cavalo preto? Escuridão, sofrimento, fome. Pessoas passando fome, e o seu cavalheiro com uma balança na mão. O que significa, irmãos, essa balança? Desigualdade. Um mundo que tem uma balança injusta é a marca do fim dos tempos.
Se você for ver, a maior parte da riqueza do mundo está na mão de uma quantidade diminuta de pessoas. Como é que pode uma pessoa ter R$1 bilhão, enquanto outra pessoa não tem um feijão para almoçar? Almoça, o irmão Quinho estava me dizendo ontem, já passou dificuldade na vida, farinha com café. Eu nem sabia que isso existia. Enquanto tem gente que tem bilhões, tem gente que na hora do almoço faz um café, bota um açúcar, joga uma farinha e diz: meu filho, isso é o que a gente tem para almoçar hoje, e dê glória a Deus, porque pode ser que amanhã não tenha. Verso 6: e ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, preste atenção, uma medida de trigo por 1 denário. O que significa isso? 1 litro de trigo por 1 dia de trabalho. Você trabalha o dia todo por 1 bocado de comida. 3 medidas de cevada por 1 denário. Um pouco de comida por 1 dia de trabalho. O que significa isso? Crise econômica, fome, marca do fim dos tempos. Nós já estamos vivendo, nós já estamos à beira de uma crise econômica mundial. E o que acontece na crise? O rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e o que não era pobre começa a ficar pobre. Agora, olha como conclui o 3º selo. É aqui que mostra a avareza do homem, como o homem é mau. E não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso? Não toque nas minhas iguarias. Vinho fala de alegria, fala de luxúria, fala de comidas finas. Azeite e vinho é o retrato do 3º selo. Os ricos dizendo: não toque na minha riqueza, enquanto os pobres se acabam para malmente comer. Marca do fim dos tempos. Um dos bairros mais assustadores é um bairro na África do Sul, aonde no mesmo bairro tem pessoas que são bilionárias, e no mesmo bairro tem pessoas que passam fome. Mesmo bairro, você coloca no YouTube, é uma divisão de metros de um bairro para o outro. É o mundo em que nós vivemos, irmãos. Então, o 3º selo, esse cavaleiro preto, fala de crise econômica mundial, fome. O fim dos tempos, a humanidade é marcada por crises econômicas. Não porque não tem dinheiro no mundo, mas por conta da maldade do homem e do propósito de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios: Deus fez o rico e o pobre, e ambos se encontram na morte. O 4º selo. O 1º selo, Jesus, a igreja e o evangelho, trazendo a mensagem de Deus para o homem antes do juízo descer sobre o homem. O 2º selo, guerras e rumores de guerras e mortes. O 3º selo, crise econômica, fome. Agora vem o 4º selo, morte. Esse é o retrato do mundo: guerras, fome e morte. Esse 4º selo fala de 25% da população mundial morrendo rapidamente. Um decreto de Deus acontece no trono de Deus, e Deus extirpa da terra 25% dos habitantes dela, porque do Senhor é a vida, Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O pastor estava até comentando ontem da soberania de Deus no Covid. Às vezes tem uma pessoa que tem toda a probabilidade de morrer, pega o Covid assintomático, e tem uma pessoa que não tem probabilidade nenhuma de morrer, pega o Covid, é entubado e morre. Porque Deus já decretou o dia do nascimento e o dia da morte. Salmo 139, verso 16.
Ele já decretou. Quem vai morrer de Covid é porque estava escrito: você vai morrer de Covid. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, vem João, olha esse selo, revela aos seus irmãos, para que eles vivam para a glória de Deus. E olhei, João olhou, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavalheiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. O que significa isso? Um decreto de Deus, para que 25% da população venha a óbito. A morte lança o homem na sepultura. Da sepultura, o homem é lançado no inferno. Cabe ao homem morrer uma única vez. Após isso, segue-se o juízo. O inferno nasceu por conta da morte. E a morte passou a existir, entrou no mundo por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então esse selo aqui fala de uma mortandade mundial. E o mais assustador: milhares de pessoas descendo ao inferno em todo o mundo. É o que o pastor já falou algumas vezes nos cultos, que o mais assustador do Covid não é a quantidade de pessoas que estão morrendo, mas a quantidade de pessoas que estão morrendo sem Cristo. E foi-lhes dada autoridade. Olha que coisa. Irmãos, preste atenção no que está escrito. Eu vou ler o verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade. Sabe o que significa isso? Deus dando autoridade à morte, e Deus dando autoridade ao inferno.